E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade na disciplina de software livre do curso Bacharel em Sistemas de Informação do Instituto Federal Campus Votuporanga. Bora lá? Bom, então dando continuidade na disciplina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Linux básico. Lembrando que todo esse material de Linux ele é oferecido dentro da plataforma da Cisco. E lembrando que o Instituto Federal Campus Votuporanga é uma academia Cisco certificada. Esse material, então, é um material produzido pela NDG, que compõe um dos cursos da plataforma, da academia Cisco. Aqui a gente vai falar, então, um pouquinho sobre por que a gente vai utilizar Linux, como que a gente vai utilizar Linux, o que é um pouquinho o Linux. Então, por que, que a gente deve aprender Linux? Aqui ele põe assim: Linux está em todo lugar. O Linux é usado por servidores da web, computadores pessoais, dispositivos móveis e muito mais. Então, se a gente olhar em volta, a gente começa a identificar diversos equipamentos que utilizam o sistema operacional Linux. Se você olhar para um smartphone, a sua grande maioria utiliza Linux. Se você olhar para tablets, eles também utilizam Linux. Os sistemas, os roteadores, os sistemas de gerenciamento de redes e IoTs, um monte de sistemas embarcados utilizam em sua maioria o sistema Linux. O Linux em si, ele é um software básico, um sistema operacional que ele pode ser encontrado em diversas áreas. Então a gente tem ali para nuvem, virtualização, segurança, redes. Nós temos outros tipos de utilização para o Linux de maneira diminuída, de maneira menor, onde se tira só algumas partes mais importantes para compor um sistema. Aprender Linux, então, resulta na aquisição de habilidades técnicas do trabalho em demanda para analisar, processar, proteger e transmitir dados. Então, essa aí é uma fala onde ele demonstra todos os ambientes onde o Linux pode ser encontrado. Se você tiver um celular na mão agora e ele for Android, possivelmente você está aí acessando o seu Linux. Por que, então, a gente vem falar sobre Linux? O Linux ele enfatiza uma das ferramentas que dá um poder muito grande para qualquer gerenciamento, que é o terminal ou o shell. O shell é uma camada de software que ela faz um intermédio, ela faz ali uma camada de proteção do kernel para o usuário. Então o usuário ele pode acessar e enviar comandos para o kernel através do shell, sem que a gente corra muito risco. Então o terminal, o shell, ele faz ali a interpretação dos comandos e manda esses comandos para serem executados pelo sistema operacional, pelo o kernel do sistema e executar aí algumas coisas que a gente solicita. Por que a gente diz que o Linux ele potencializa a internet? A grande parte dos servidores web hoje utilizam-se de sistemas Linux ou Unix-like, sistemas FreeBSD, Unix, entre outros. A maioria dos sistemas que a gente tem hoje rodando rodando na web, ele é baseado em Linux. Linux, então, é um produto de código aberto. A gente viu na última aula, o que é o software livre, o que é o código aberto, o open source, as suas licenças em si. E essas habilidades, de trabalhar com código aberto, elas estão em alta demanda no mercado de hoje. Então, se você utiliza software livre, se você entende de software livre, se você conhece tecnologias de software livre, hoje você acaba tendo uma aderência muito maior ao mercado. Vale ressaltar que se na pandemia a gente não tivesse o software livre em tecnologia, falando em tecnologia, é bem provável que com tecnologias proprietárias a gente não conseguiria ter a evolução que se teve, a toque de caixa, a necessidade de evolução, e também muitos profissionais não teriam condições de trabalhar se a gente tivesse somente um mundo ligado a softwares proprietários.
Falando então de Linux, a gente precisa entender que o Linux ele traz uma série de distribuições. Né? O que são essas distros, né, que a gente chama distros Linux? São diferentes empresas ou comunidades que desenvolvem interfaces e softwares específicos para criar ali ambientes cada vez mais amigáveis para os usuários. Para a gente conhecer quais são, né, as melhores ou as que estão mais em alta aí, nós temos essa página aqui, chama-se DistroWatch. Essa aqui, ela traz pra gente uma listagem com uma série de sistemas operacionais, de Linux e outros softwares que são abertos, e traz aqui, do lado direito, um ranking de evolução, né, os softwares que estão sendo mais baixados de dentro da plataforma. Tá? Então vocês podem pegar aqui desde lá de 2002, 2003, né, até os últimos 7 dias, né, o último ano, os últimos 12 meses. Então vou pegar aqui uma lista dos últimos 12 meses. E aí a gente tem que o MX Linux, ele está subindo aí no ranking. Ele está com 3.301 pontos, né, nesse ranking que eles colocam. A gente tem o Manjaro, que está descendo, o Mint, que continua ali estável, e aí outros softwares para baixo. Temos o Ubuntu aqui, né, temos o Debian. Lembrando que todos esses são distribuições Linux que provavelmente são baseadas em outras distribuições pais, que a gente chama, né? Debian, Slackware, Red Hat. Então temos outras distribuições aí, o próprio SUSE. Então a gente tem um monte de distribuição aí. Aprendendo então um pouquinho de como a gente interage com esse shell, interage com o prompt de comando ou terminal, que a gente chama. O comando, né, ele é um programa que está lá dentro do sistema operacional, que ele é executado dentro lá da linha do prompt, dentro da linha do terminal, dentro do shell, para enviar uma ação para o computador. Então toda vez que a gente digita um comando e dá um enter, a gente está falando para ele, ó, faça alguma coisa. Certo? Então para a gente executar esse comando dentro lá do terminal, eu preciso simplesmente escrever aquele comando e dar um enter. Cabe a gente falar aqui, né, e a gente vai relembrar isso mais para frente, que o Linux ele é case sensitive. O que é isso? Ele tem diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Ele difere isso daí. Então, se eu tenho aqui uma pasta escrito Documents, se eu colocar ela com maiúscula, é uma pasta. Se eu colocar ela com minúscula, ele cria e é uma outra pasta. Diferente do sistema Windows, que ele não diferencia maiúsculas e minúsculas. Criou uma vez aquela sequência, aquela string, aquela sequência de caracteres, ele vai entender que aquilo é igual para todo lado. Então, aqui no começo, o que a gente tem, né? A nossa linha de comando, ela sempre inicia com uma descrição dessa, que é, na primeira parte, o nome do usuário, depois do arroba eu tenho o nome da máquina ou do servidor, 2 pontos, o local onde ele está executado, e no caso esse tio é a pasta padrão do usuário sysadmin, e o cifrão. O cifrão, nesse caso, ele indica que nós estamos utilizando um usuário que não tem privilégios de administrador, ou não é um superusuário, não é um root. Quando eu estiver logado como root, isso aqui vai mudar de cifrão para hashtag, sustenido, cerquilha, né? Como vocês preferirem aí. Lembrando aqui que nesse exemplo, né, o comando ls ele foi digitado ali no prompt deste usuário nesta máquina aqui. Tá? A maioria dos comandos ele segue esse padrão de sintaxe. Comando, opções e argumentos. O que são então esses argumentos? Toda vez que eu vou executar um comando, eu posso especificar onde que esse comando ele vai agir, né? Que jeito que ele vai, o que ele vai fazer com aquele comando e aonde ele vai fazer. Nesse caso aqui, o ls, que é o comando de listar, ele pode ser feito diretamente a um outro diretório, não necessariamente o diretório que eu tô naquele momento. Então aqui, ó, eu tô no diretório padrão do meu usuário,
Só que eu vou dar um ls no diretório documents. Então é só eu escrever ls, que é o comando, e passar qual que é o argumento que eu quero. Então onde que eu quero que execute aquele ls. Quando a gente fala de opções, as opções elas podem ser utilizadas para alterar o comportamento ou trazer mais potência para aquele comando, trazer mais força para aquele comando. Nesse caso aqui, o argumento que a opção que a gente vai usar é a opção "-l", tá? O "-l", então, o que ele faz é uma exibição longa. Nesse caso, eu esqueci o argumento e só coloquei a opção. Então, ls-l, ele vai fazer então uma listagem, uma exibição longa do conteúdo da minha pasta. Nesse caso aqui, voltando à pasta padrão do usuário. Então ele vai trazer permissão, ele vai trazer quem é o usuário e quem é o grupo, o tamanho, a data e o ano, e também o nome na frente do arquivo ou do diretório. Nesse caso, como são azuisinhos, é diretório. Beleza, então pessoal, essa é a parte introdutória aí, como que a gente vai interagir com o nosso prompt de comando, com o nosso terminal, com o shell, e por que que a gente deve utilizar o Linux. Lembrando que existem diversas distribuições de Linux, como a gente pode ver aí, né? Todas essas distribuições vêm de uma outra distribuição um pouco mais antiga, um pouco mais estruturada, e sempre nós temos aí a necessidade de observar o que as comunidades estão fazendo. Existem diversas comunidades que trazem muito suporte. Então, quando você for escolher uma distribuição, escolha uma distribuição que tem uma comunidade forte e atuante, porque ela sempre vai estar resolvendo, solucionando problemas, trazendo melhorias para o sistema que vocês estão utilizando. Lembrando que o Linux é um software livre, então, enquanto software livre, as evoluções, as melhorias são constantes. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí desse nosso formato. Caso tenham dúvidas, mandem aí nos comentários, mandem no Telegram, no Instagram ou da forma que vocês quiserem. Só não pode continuar com dúvida. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!